deu um branco e eu comecei a gaguejar. O que eu faço? Eu sempre falo em público. Quase todo dia, na verdade, eu falo em público, seja em público de maneira presencial ou de forma online. Lucas, já te deu o branco? Nossa! Muitas vezes. Muitas vezes. Mas o que você faz? Já vou te dizer. Lucas, você já começou a gaguejar? Na verdade, não. Eu nunca tive problema de gagueira. Mas eu conheço pessoas que têm um problema sério. O que mais acontece? De dar branco em você ou que você acha que começa a gaguejar ali? E lembrando que hoje, para todas as vezes que você vai procurar realmente a falar em público, diferente de alguns conhecimentos do passado em que acreditavam-se que a gagueira era algo psicológico, que não tinha cura, né? Algo genético, psicológico que não tinha cura, hoje acredita-se que é possível, sim, você tratar de diversas coisas e conseguir superar a gagueira. Então, deixa eu explicar o porquê que dá esse famoso branco. Sabia que tem uma explicação científica para isso? E quando você sabe da explicação científica, eu digo, por que eu gosto de entender? Não que eu vou ficar ali pesquisando ciência, não é isso. É só porque o dar um branco é uma reação química do seu organismo, do seu corpo que responde a tudo isso. Às vezes, né, puxa, eu sou burro, me dá um branco, não sei o que falar, eu fico ali plantado, uma batalha. Não, não é isso. É uma reação química que acontece quando nós estamos nervosos ou tensos, a tendência do nosso organismo é produzir uma série de hormônios. Dois principais deles, adrenalina e cortisol. Adrenalina e cortisol. Fica bem estressado e nervoso. O que vai acontecer? Tem pessoas que até não dão problema no coração, o coração acelera, tem gente que tem até infarto, tão estressado que fica. Por que dá infarto? Porque o teu sistema nervoso percebe algo estranho. O que pode ser estranho? Um sinal de perigo ou um sinal de que você quer uma projeção do futuro ali para que ela resolva de uma vez por todas. Resumindo, ansiedade. Você fica ansioso para que uma coisa aconteça. Quando eu tinha tinha 18 anos, eu fui para o hospital porque eu tive uma crise de ansiedade. Foi bem na época que teve um jogador do São Caetano, na época, morreu no campo, lá tudo. Eu acho que eu fiquei tão impressionado, 18 anos, super jovem, só que eu estava passando uma situação de estresse. E eu acho que não sei se eu ter visto aquilo, abalou, fiquei preocupado e tal, tudo mais. E eu pensei que eu estava tendo um infarto. Mas cheguei lá, os sintomas são praticamente o mesmo, com 18 anos. Cheguei lá, o médico examinou tudo. Você está diagnosticado com uma crise de ansiedade. Disse, caramba, nem imaginei, nem sabia que tinha isso. Nem tinha passado na cabeça um dia ter crise de ansiedade. Mas por quê? Quando a gente está ansioso ou em situação de perigo, e o falar em público gera essas duas situações para muitas pessoas, a ansiedade de falar em público ou o medo de falar em público, daí eu sinto que aquilo ali gera até um perigo eu estar ali, um perigo eu falar em público, meu Deus, vai acontecer uma coisa séria comigo. Então, é comum produzir esses dois hormônios aqui. Então, acontece que esses dois hormônios, eles se manifestam, cortisol e adrenalina. A adrenalina vai fazer a aceleração do batimento cardíaco, vai ser a dilatação das suas pupilas, vai haver uma vasoconstrição maior, ou seja, o teu coração vai começar a bombear mais sangue, então vai ter mais sangue circulando no seu organismo, e nesse sentido, você vai também produzir cortisol. Quando você gera mais cortisol, produzir adrenalina. Quando você gera mais cortisol, olha que louco isso, o seu cérebro, o cortisol, ele vai afetar um negócio chamado memórias de curto prazo. Quem assistiu aquele filme Divertidamente, que eu sempre recomendo para meus alunos assistirem, mostra de uma forma lúdica como funcionam as emoções do nosso cérebro. Diz que nós temos memórias de curto e de longo prazo. De longo prazo alguém lembra aí, lá de um momento importante que você viveu? Ao dia que o Mateus nasceu, meu filho, o dia do meu casamento, o dia que eu pedi a minha esposa em casamento. Esses dias nunca mais vão ser esquecidos. Por quê? Eles estão registrados na memória de longo prazo. Gerou um fator emocional que ficou registrado lá. Agora, tem as memórias de curto prazo. O que a minha memória de curto prazo é péssima? Decorar números.
Sério, já tem um trauma para isso. Então, sabe, se eu pergunto, por exemplo, pelo telefone, Maurício, qual que é o número do teu telefone, cara? O Maurício fala para mim, espera, Maurício, eu preciso anotar. Porque a minha memória de curto prazo tem dificuldade de guardar uma sequência numérica de telefone. Tanto é que, por exemplo, quando me pede, aqui no Paraná, né, tem o CPF na nota. Eu tenho a música do meu número do meu CPF. Se eu tiver que falar ele, quando eu falo os 3 primeiros números ali, e a pessoa se pede para continuar, eu tenho que voltar do começo, porque tem uma sequência decorada. Por que eu estou contando isso para você aqui? Porque isso está associado às memórias a história do CPF é de longo prazo, mas a história ali de número de telefone está de curto prazo. Quando você tem um branco naquilo que você vai falar, é porque o teu organismo percebeu que você está numa situação de dificuldade e isso gerou em você um excesso de cortisol que vai afetar diretamente essa região do seu cérebro e que as memórias de curto prazo são presentes. Como que isso se traduz na prática? Você tem que fazer uma apresentação. Daí tu vai lá fazer uma apresentação e o que acaba acontecendo nessa apresentação? Puxa, o que eu vou falar? Nossa, me deu um branco. Ou, por exemplo, eu fiz muitos anos, fiz teatro. E já aconteceu, muitas vezes, de dar um branco. O que eu falo? Você ensaia, chega na hora, pum, dá um branquinho. Por quê? Estresse, nervosismo e tudo mais. Ou simplesmente uma falta de atenção. Então, o dar branco é natural por conta de falta de concentração, que eu acabei de mencionar, falta de concentração e falta ou excesso de cortisol no seu organismo. Tá claro isso daqui? Isso é o problema. Por que gera, então, branco ali na sua mente? Por conta disso daí, tá? Cortisol e outra coisa, e falta de atenção. Nesse sentido, como que a gente pode fazer para evitar branco no momento da apresentação? Algumas coisas importantíssimas que eu quero compartilhar aqui com você. Primeiro ponto, quer dizer, é você realmente se precaver de formas de aprendizagem para que você lembre daquilo que você precisa falar. Uma das mais clássicas que todo mundo utiliza, que é o famoso PowerPoint, né? Vai fazer uma apresentação, tá, tudo mais. Existem pessoas que fazem uma apresentação lendo absolutamente tudo. Eu não gosto, porque eu acho que desconecta da pessoa. Então, o que eu faço? Eu sempre separo os principais pontos e trabalho com bullets de informação. Se você pegar um roteiro da minha live que eu estou fazendo aqui para você, eu tenho os pontos anotados, ó. Coloca assim, origem do dar branco. Daí eu já aprendi aquilo, então eu sei que eu vou falar sobre como que gera uma pessoa dar um branco. E depois eu vou ter o segundo ponto, ali, solução, 3 soluções, tá ali a solução. Por quê? Porque eu vou estar falando aqui de no mínimo 30 minutos com você. Então, é natural que às vezes falte uma informação ou outra. Então, nesse sentido, eu preciso ter os meus pontos de informação. Mas isso é a forma como eu me preparei, eu me organizei para estar aqui. Tá claro isso para você? Tá? Então, assim, como que você vai se preparar? Você tem que entender a forma como você se entende, como você aprende. Eu não preciso escrever tudo, mas eu faço o quê? Eu anoto os bullets de informação, os pontos de informação. Quando eu fazia aula ao vivo para a faculdade, dava aula ao vivo, eu tinha meu TP. O que era o TP? O teleprompter, né? Que é aquele texto que vai passando lá e você vai lendo. Eu tenho muita facilidade para ler TP, eu leio muito, muito tranquilo, assim. Por quê? Pratiquei muito. No começo você fica tentando, sabe, parecia vereador em época de campanha, viu? Meu nome é Valdir, vote 4514 para melhorar a sua cidade. Sabe, a pessoa fica lendo aquela coisa ridícula, travada. Então, eu tenho que ter feito muito, então eu tive que aprender na marra. E eu consegui, tem técnica para você ler TP e ficar com uma comunicação mais fluida, assim, e tudo mais, ok? Então, separem a forma como você consegue aprender bem. Como que você consegue guardar informação? É bullet de informação? É o tópico? Ou você apresentar? E isso, de certa forma, vai te dar mais do que a cola, a memória, mas vai te dar segurança. Por que eu gosto de fazer isso? Porque me dá segurança. Quando eu estou mais seguro, menos adrenalina eu vou ter,
menos cortisol eu vou ter, e se eu tenho isso, eu não vou ali falhar na hora de falar em público, tá ok? Não vai me dar um branco. Outro ponto, além dessa preparação, é o estado de concentração. O que gera, muitas vezes, o branco, na questão do excesso de cortisol, é que você está tão ansioso, que você não curte aquele momento. Então, você se preocupa demais em excesso. Você quer se livrar daquilo, você não quer viver aquilo lá. Por quê? Você está querendo que aquilo acabe, está ansioso para terminar logo, para ser aprovado, para que as pessoas gostem daquilo que você falou. Então, vira um sofrimento. E isso gera ansiedade. Como que se reverte isso? Curta e se concentre, transformando a tensão, porque você fica até mesmo com o teu corpo rígido, tá rígido, né? Rígido, com a tua musculatura, e isso vai te detonar, sabe? Às vezes você sai no momento que você falou, você sai até com dor no corpo. Por quê? Você ficou tão tenso naquele momento que o teu corpo reagiu. Então, transforma essa tensão em atenção. Ei, viva aquele momento. Tem um ditado japonês que eu gosto bastante, da cultura Ikigai, que diz assim: hoje é hoje, amanhã é amanhã. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. Simples como todo provérbio japonês. O que quer dizer com isso? Meu, curta o hoje, curta o agora, amanhã é amanhã. Na hora de falar em público, curta aquele momento, curta aquele período, tá? Amanhã é amanhã. Aproveite aquele tempo, aproveite aquilo lá. Mas se concentre, porque às vezes que eu tive branco também foi porque eu me desconcentrei. Só que a minha desconcentração, às vezes, não é porque eu fico tenso, é porque já, sabe aquela coisa, você faz tanto, que você se acostuma com aquilo lá. Quem são as pessoas que batem o carro na rua? São as pessoas que já dirigem há mais tempo do que quem está começando a dirigir. Pega uma pessoa que sai aprovada do Detran, lá na autoescola, passou pela autoescola, foi aprovada no Detran. Ela bate o carro? Dificilmente. Por quê? Porque ela dirige ali, ó, tensa, concentrada, colada no volante. A pessoa do lado vai falar assim: ô, fulano, cala a boca, tô dirigindo. Por que eu tô falando? Aconteceu comigo. Nos primeiros dias, se alguém tivesse de passageiro que quisesse conversar comigo, não conversa. Tô focado, tô concentrado, tô aqui. Agora, depois, você tá ali dirigindo, tá no celular, tá falando com sei quem, tá brigando com o filho, tá falando com a esposa, tá pensando que vai resolver, aí você se distrai. E esse é o meu mal. Quando eu me dá um branco, aí você, puxa, eu tô desconcentrado. Então eu tenho que, minha correção é outra. Não é ficar o ansioso, é ficar o focado e não relaxar e ficar atento durante aquele processo. Então, para quem já tem mais prática, mantenha a concentração naquilo que você está fazendo. Para quem é ansioso, faz o quê? Hoje é hoje, amanhã é amanhã. Mantenha ali. Mantenha-se concentrado, focado naquele tempo presente, naquilo que você está fazendo. Aprenda a curtir. Enquanto você não aprender a gostar daquilo que você está fazendo, pode ter certeza que vai ser um sofrimento. E quando é sofrimento, o processo não é legal. Se não é legal, você não performa bem. Tá ok? Terceiro ponto aqui para a gente falar sobre como conseguir contornar essa questão do dar branco. Eu falei sobre esses pontos de anotação, os bullets de informação, como que você faz, o estar focado ali, e o terceiro sabe o que é? Treino, prática, não tem outro jeito. Sabe, quando eu tenho uma apresentação importante para fazer, eu ensaio ela, eu reviso ela. Sabe, uma coisa boba que eu aprendi, na verdade, recentemente que eu comecei a utilizar. Por exemplo, quando eu vou para uma palestra, eu monto uma palestra, vou dar um exemplo que eu dei na minha última palestra, que foi para o Colégio Amplação, aqui em Curitiba, um colégio bem legal. Eu fui para essa palestra. Eu já tinha feito ela umas 2, 3 vezes antes, mas era a primeira vez que eu estava entrando naquele cliente. Então, logo que eu fiz, eu montei, organizei com base no briefing que eu ia fazer, e eu fechei um PDF daquela apresentação de PowerPoint, salvei em PDF, porque tem como, e peguei aquele PDF e mandei para o meu celular. Enquanto eu estava esperando o cliente, eu fiquei o quê? Eu fiquei revisando as lâminas, os slides da minha palestra. E aquilo ali, me ajudava a estar extremamente focado, concentrado e relembrando aquilo que eu ia falar nesse momento.
E daí, ó, quando eu estava ali relembrando, mas dá para dar mais aquele exemplo. Mas aqui esse exemplo vai encaixar melhor. Eu não estava ali em frente, passando slide na frente de um monte de gente ensaiando. Por quê? Porque já tenho prática. Mas eu fiquei ensaiando aquilo que ia falar. Por quê? Me ajuda a evitar o dar branco, estar 100% focado, 100% preparado. E é claro que tem algumas técnicas também. Eu utilizo, por exemplo, PowerPoint com uma foto e uma palavra, daí eu vou falar em cima daquilo. Mas, gente, isso é prática, prática, prática. E agora eu vou entrar na segunda metade do meu bate-papo aqui com vocês. Sobre o que eu vou falar aqui, tá? Eu vou falar sobre, então, esse negócio chamado gagueira. Gagueira. Por que que o que é gagueira? Eu separei, fiz pesquisa óbvia, né? Pesquisa científica, porque é um assunto um pouquinho mais técnico aqui, que é importante você tá por dentro também. Vamos lá. Quando você tem uma falha na sua... A gagueira nada mais é que uma falta de fluência, tá? É uma deficiência na fluência da produção da fala ou da continuidade, da suavidade daquilo que você está falando, sabe? A fluência, né? A fluência é definida como a fala num fluxo contínuo e suave, da maneira que eu estou, acredito eu, conversando aqui com você, tá? Que é decorrência de uma integração harmônica entre o processamento neural, que é envolvido na linguagem, tá? O processamento neural da linguagem, que é aqui, ó, no teu cérebro, e no ato motor. O que é o ato motor? A articulação da sua fala. Quando você tem um processamento neural envolvido, responsável pela neuragem, responsável pela linguagem, mas o ato motor da fala, que é a articulação mesmo, sabe? Às vezes não tem a língua presa e tudo mais, esse é um ato motor, se você conseguir falar ali bem, tá ok? Então, assim, é o motor mais o processamento neural. Quando tem uma falta de fluência, aí é que surge a gagueira. Quais são os transtornos mais comuns disso? Que é a repetição de sons, sílabas, palavras e frases, né? Ou o prolongamento de sons, blocos ali, interjeções, revisões. Ela afeta tanto a velocidade quanto o ritmo da fala. Tá claro para vocês isso daqui? O que é que surge, então, da gagueira? Então, assim, gente, a gagueira, ou alguém que já gaguejou, tem problema com isso? Mas você viu que ele é um distúrbio, perdão, né, corrigindo aqui, um distúrbio de origem motora, tá? E de processamento neural da linguagem. Por isso que é possível, sim, você conseguir trabalhar essa questão da gagueira. Tudo é treino e técnica. E a principal dica que eu dou para você aqui, além, né, uma dica de final de semana, de sextor, dica de filme, assista lá um filme chamado O Discurso do Rei. Puxa, é bem legal, tá? Bem legal mesmo. E ele fala exatamente sobre isso, sobre um rei ali, um britânico que teve que aprender a falar. Na verdade, era o pai da Rainha Elizabeth. Nossa Rainha Elizabeth aqui, que a gente conhece. Nossa, não, né? Rainha britânica, tá ok? Rainha da Inglaterra, na verdade. Gente, tá claro onde surge? Quais são os principais sintomas ali da gagueira? Aquilo que eu falei, do uso mais frequente de interjeções, do tipo assim, né, o prolongamento dos sons, né, então, pode, por favor, acho que estou exagerando aqui, tá? Lógico que tem a quebra das interjeções das falas, aquele excesso de repetição, o prolongamento até mesmo isso também é considerado gagueira, sabia? Pois é. E o que acontece? Ansiedade e nervosismo excessivo na hora de gerar um som, tá? A ansiedade para iniciar um discurso,
movimentos motores involuntários, que é o que é a tensão facial. Às vezes ali está tão nervoso, o teu lábio começa a tremer, a mandíbula ali começa a piscar, e daí, enfim, tem uma série de outros aqui. E claro, isso gera uma consequência grande, significativa na capacidade de você se comunicar de forma eficaz. Ok? Aí tem um monte de coisa, tem outros transtornos aqui que gera também. Agora, quais são os principais exercícios que a gente pode fazer para evitar o gaguejar quando você está falando em público, tá? Primeiro ponto, lembra que eu disse que é uma manifestação física, motora? A manifestação motora da gagueira na hora de falar não é só aqui desse motor relacionado à fala. O que você vai ter que fazer? Primeiro ponto, cara, você vai ter que relaxar o corpo. Se você tem um problema de gagueira antes de falar, tá? Então você vai ter que trabalhar o seu corpo. Como você vai relaxar o corpo? Você vai ter que liberar a tensão das costas, vai ter que liberar a tensão do pescoço, de braço. Você vai ter que fazer um aquecimento, um relaxamento físico. E daí você vai ter que fazer um relaxamento também aqui, vocal. Sabe, existem alguns exercícios muito simples que você mesmo pode fazer para ajudar. Vamos lá, eu vou passar aqui algumas dicas que é o que eu faço. Por exemplo, eu vou gravar. Quando eu estou fazendo ao vivo, então me preparo antes. E quando eu vou fazer a versão gravada de conteúdo, eu sempre aqueço mais, porque quando você faz gravado, dificilmente você pode errar. Ou quando erra, tem que cortar. Ao vivo, não, eu errei aqui, eu corrijo, falei umas 4, 5, até mais, palavras erradas. Natural, eu corrijo e vida que segue, não sofro com isso. Agora, quando você vai ali, vou gravar um conteúdo, aí eu aqueço bastante. Então, o que a gente pode fazer? Ok? Primeiro ponto, gente, aquecimento simples de voz. Aquilo que eu faço. Eu faço exercícios de aquecimento de cordas vocais e de articulação. Como que eu faço para aquecer? Então, eu respiro, tá? Não vou fazer aqui hoje, mas uma respiração diafragmática, tá ok? Faço respiração diafragmática para o quê? Para fazer um exercício em vogais, que é assim, ó. Respirei, enchi meu diafragma aí. E às vezes eu brinco, o mais grave e o mais agudo. Olha, pagando mico aqui, mas é sério, tá? Eu aqueço a minha voz. Da onde que eu tirei isso? Do teatro, gente. O teatro foi meu grande berço para me ajudar a me expressar e falar bem. Então, no teatro a gente faz isso, a gente entra, antes de entrar em cena, a gente aquece a voz. A voz é um instrumento de trabalho do ator. Só que ela é um instrumento de trabalho de todos nós. Só que quem é ator, ele entende isso e trabalha e desenvolve. E você pode fazer uma sequência com todas as vogais. A, E, I, O, U. Não perguntando se você vai fazer afinado, não é aula de canto, é de aquecimento, tá? Então você aquece as cordas vocais. E depois, você pode fazer alguns exercícios bem simples, tá? De articulação. Gente, aqui estou falando coisa prática e rapidinha. Aquilo que eu vou fazer para gravar tal, sim. O que eu faço? Pratacrá, pré-trecré, pretrecrê, pritricri, protrocró, protrocrô, prutrucru. E eu aí exagero bastante. Mananhá, menenhé, menenhê, mininhí, monoió, mononhô, mununhô. Eu fico fazendo assim. Olha só, por esta vez eles esperavam, né? O que eu faço aqui? Estou aquecendo e soltando a musculatura da minha região facial aqui. Então, estou aquecendo, estou articulando. E a gente pode brincar com alguns trava-línguas também, que é 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Sabe, coisas simples que você pode fazer em qualquer momento. Eu tenho... eu vou falar e eu começo a gaguejar. Você vai ter que se preparar, você vai ter que soltar essa sua musculatura, você vai ter que trabalhar nesses elementos aqui. Porque você está o quê?
relaxando o corpo e relaxando a parte motora mais envolvida na sua fala. Então, assim, isso eu tenho alguns travamentos na língua. Olha, então algumas coisas, Jobson, tá? Cara, dependendo do nível de travamento, alguma coisa da língua presa, aí vale realmente uma busca de um profissional, um fonoaudiólogo, alguma coisa. Mas se você percebe que é só na articulação, existem vários exercícios, jovens, que te ajudam a articular melhor, fazer uma transmissão ao vivo para todo o Brasil, tá? Uma aula ao vivo todo o Brasil. E faz muito tempo que eu não vou para o estúdio gravar com TP e tudo mais. E o que eu vou fazer? Eu vou ter que estar lá antes, preparado, porque não que eu não possa errar, mas tem erros que eu já estou numa posição que eu não posso mais cometer. Porque as pessoas gostam de assistir as minhas aulas, porque eu interajo bem e tal, tem uma série de coisas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou treinar, aquecer. Só que eu sei que eu vou ter que... Sabe quando você fica uma semana, você que malha, fica uma semana ali para academia, daí você volta? Demora um pouquinho para o teu corpo voltar naquele nível que você estava de performance? A habilidade de se articular e de falar é a mesma coisa. Então, eu estou relaxando meu corpo, eu vou articular e vou movimentar ali para me preparar para falar de uma forma muito mais fluida. Tá claro até aqui? Então, assim, eu liberei a tensão corporal e articulei e aqueci aqui a minha voz e mexi com toda essa função aqui assim, ok? Por exemplo, quem canta e faz teatro é exatamente isso. Agora, outro ponto é o quê? É relaxar a mente. Relaxa a mente, autoconhecimento, hoje é hoje, amanhã é amanhã. Tem uma técnica que é sobre, deixa eu pegar aqui, tem um nome do autor que eu separei aqui para vocês. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, que é uma coisa que fala sobre o controle da... Não vou achar aqui agora, depois eu mando para vocês. Ele fala sobre como você controla o pensamento, né? Como que você controla esse pensamento? Stephen Lucas. Estava confundindo com a Amy Cuddy. A Amy Cuddy é a outra teoria. O Stephen Lucas, ele fala sobre se a gente estimula um pensamento, uma imagem positiva, o nosso cérebro começa a se projetar de forma positiva. Por exemplo, sério, eu vou falar como eu me senti. Quando eu vi a notícia do Moro, eu fiquei mal, assim, cara, assim, meu Deus, cara, já tá desafiador esse nosso país, e daí mais essa notícia ainda do Moro, caramba, que droga, parece que a coisa não vai, não caminha, daí o meu corpo começa a ficar mal, sabe? Eu já tenho diversas situações de antes estar ouvindo muito rádio e viajar e andando no trânsito, indo para o trabalho, chegou um tempo que eu tive que parar, porque eu falei assim, poxa, isso está me contaminando. Então é um exercício de projetar uma coisa legal no meu cérebro, porque isso vai me dar sensações e meu cérebro vai começar a produzir um monte de hormônio positivo, ou seja, estou condicionando o meu corpo. Se você tem trauma ali de gaguejar e vai falar em público, pelo amor de Deus, a última coisa que tem que passar na sua cabeça, pode parecer óbvio que eu vou falar, mas é real, é a seguinte coisa: meu Deus, eu não posso gaguejar. Ai, meu Deus, e se eu gaguejar? Se você estiver assim, ai, meu Deus, eu não posso gaguejar, ai, eu vou gaguejar, o que vai acontecer? Tu vai gaguejar. Não tem muito o que fazer. Agora, se você coloca uma imagem, pense numa foto. Qual é a foto que tem que estar na tua cabeça quando tu vai começar a falar em público? Para não gaguejar. Uma foto boa, claro. Tire essa foto, enxergue essa foto. Automaticamente o teu cérebro vai ficar muito mais relaxado, vai controlar muito mais a sua mente e você vai evitar ansiedade, tensão, teu corpo já está relaxado, você já articulou, a tua mente vai estar relaxada, desde o restante é prática, é falar mais pausadamente, lembrar de respirar entre uma frase e outra, desacelerar, vai baixar a tua ansiedade, e aquilo que no começo era ruim, você passar por aquela exposição, você puxa, até que é gostoso, estou curtindo passar por esse momento. E aí, então, a gagueira, aos poucos, ela vai diminuindo, até um ponto que você nem fica mais gaguejando, nem percebe mais. Só se você voltar a ter um pico de estresse.
Tá ok? Gente, tá claro? Tá claro isso aqui que eu falei hoje? Falei sobre 2 assuntos aqui. Poderia dividir, mas eu achei pertinente juntar as 2 coisas para você ficar conectado aqui e realmente te ajudar nesse processo, tá? Sobre o que eu falei hoje, o que faz dar branco e como evitar essa gagueira quando você está ali falando em público. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. E eu tenho um grupo também no Telegram, em que eu sempre posto os conteúdos diários, sobre sacadas, sobre coisas de comunicação. E eu espero que você vá para lá também, para que a gente possa interagir mais. Fechado?